Muito obrigado. Então, rapidamente, abraço para todos que assistem. Estava vendo lá um pouquinho, pessoal da Flórida, pessoal de Portugal, Catão, Paulo César Catão. Abraço a todo o pessoal de Portugal. E vamos então na página... Eu vou fazer igual eu faço na regional, ficar aqui igual a estátua não vai dar certo, não. Vou complicar para eles. Página... Isso, 103, de baixo para cima, 6 linhas. Página 103. Acharam 103? Sexta linha de baixo para cima. A treva, acharam? Não é bom achar treva, né? Mas a treva parece existir. Antes de continuar, a treva. Por que treva? Treva porque o purgatório, lembra do filme Nosso Lar? É exatamente o mundo das trevas, é chamado onde ficam os espíritos em ilusão. Por isso que os espíritos que não estão ainda, que não alcançaram o despertar, estão na treva, então não vê luz. Por esse fato é que diz treva também. A treva parece existir, que é a ilusão. Parece existir realmente e pensamos que ela existe, mas ela não é algo que existe em oposição à luz. A treva não passa de estado de ausência de luz. Então, o que acontece? A treva, na realidade, é porque falta luz. Da mesma forma, quando falamos em mal, o mal não existe. Tenta definir o mal sem falar o bem. Você não consegue provar que o mal. Então, na realidade, o mal também não existe. É falta de amor, falta de bem, né? Esse fato é que nós temos que cada vez mais contemplar no Shinsokan, lendo o livro da verdade, contemplar cada vez mais Deus e o mundo absoluto de Deus. E as pessoas, quando passam a despertar e entender a verdade, passam realmente a manifestar a própria luz. Então, na realidade, a luz existe, toda a vida existe luz, mas não existe por quê? Porque ela está se escondendo atrás de uma máscara chamada ilusão, atrás de uma máscara chamada pecador, atrás de uma máscara que tem conceitos e pensamentos errôneos, por isso que ela não irradia a luz, não manifesta a luz. Jesus Cristo não falou no Sermão da Montanha, vós sois a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo. Então, filho de Deus, nós somos Deus também, então nós temos essa luz. Mas se nós não estamos manifestando, é porque nós estamos ainda em ilusão, não estamos nem vendo a luz. A treva parece existir, a treva não passa do estado de ausência de luz. Da mesma forma, as infelicidades não passam do estado de ausência da luz de sabedoria. A infelicidade não passa de um estado de ausência de luz da sabedoria. Então, quando nós passamos a compreender a verdade, isso é coisa comum na Seichoné, pessoas que estão numa ilusão muito grande, quando passam a ler a Sutra, passam a ler a luz da verdade, ela vê o mundo mais iluminado. E por que ela vê o mundo iluminado? Porque ela também já está irradiando luz. E, da mesma forma, o caso, parece que eu mencionei no último livro, um caso que aconteceu nos anos 70 no Rio Grande do Sul, de uma senhora que era presidente de uma associação local e de um núcleo, né, que chamávamos de núcleo, e o pai sonhou com o pai. E o pai falou: vem cá, vem por aqui, filha, vem por aqui. Em um lugar escuro, não tinha luz nenhuma. E muito gemido, gritos, e o pai segurando a mão: vem por aqui, filha, vem em um lugar assim que desesperador. Aí chegaram num lugar bonito e o pai falou: depois que você começou a ler aquele livrinho para mim, eu vim parar aqui, mas antes estava naquele lugar que nós passamos. Mas você, quando você chegar a sua vez de deixar o corpo carnal, você não vai passar por aquele lugar que eu passei, você já vem direto para cá. Aí está a vantagem das pessoas que estão hoje compreendendo a verdade, não passa, ao deixar o corpo carnal, não vai para o purgatório, já vai direto para o mundo de acordo com o estágio espiritual que ela se encontra. Da mesma forma, a infelicidade não passa do estado de ausência de luz e sabedoria. Não raro encontramos pessoas que dizem: estou doente há mais de 20 anos, nenhum tratamento me cura porque esta doença é crônica.
Assim dizem por pensar que a doença é a existência verdadeira. Penso que sua doença, sendo produto de causas kármicas acumuladas durante muito tempo, não será curada facilmente. Acreditam que não vai ser curada porque é um karma que acumulou muito tempo. Quando se fala karma, é sinônimo de pecado. Quando fala karma negativo, é pessoa que guarda aquele sentimento, eu tenho karma negativo, é aquilo que o cristão pensa, eu cometi muitos pecados. É a mesma coisa, é a mesma analogia. E até perder a esperança de cura. Acham que o karma formado há muitas encarnações não serão extinto, não pode ser extinto através da fé ou das práticas espirituais. Essa é a ilusão que as pessoas têm. Então elas estão segurando firmemente a doença na mente, considerando existente. Acho que é real. Então vamos agora. Isso. Então dizem, eu mereço sofrer porque eu fiz o outro sofrer. Isso faz com que ela fique com uma autoacusação, da autoacusação, autocondenação, ela se condena, tem que sofrer, depois autopunição, vem a autopunição, a pessoa começa a se autopunir, tudo inconscientemente, e conforme disse anteriormente, na primeira parte, autodestruição, que é o suicídio. Por isso que diz que o estipêndio do pecado é a morte. O ponto culminante do pecado é a pessoa se autodestruir, que é o suicídio. Então, voltando à tela. E nascemos para pagar o pecado original. Acredita nisso, que nasceu para pagar o pecado original. Acredita que Deus fica anotando todos os nossos pecados. Isso eu escutei na aula de catecismo, quando era criança, que Deus fica com um caderninho anotando os pecados que nós cometemos. E criança acreditou, só que gravamos no subconsciente. A maioria já sabe, mas alguns estão iniciando a seitoné. Se você rezar e pedir a Deus para que Ele mostre os seus pecados anotados no caderno, Deus vai lhe mostrar? Para os novatos, para quem sabe. Deus vai lhe mostrar esse caderno? Não. Aí alguém pode retrucar, mas na Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, consta que Cristo disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e ser-vos-á dado, ser-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e que quem busca acha, o que bate, bate, abrir-se-á. Não é bater nos outros, não. Então, se Deus atende, por que não acha? Porque não existe esse caderno. Não existe, né? Na própria capítulo Espírito, ensinar que não existe pecado que tenha sido cometido, nem pecado a ser resgatado. Então, tirar esse pensamento de que temos pecado, que Deus anotou o pecado que nós temos que sofrer porque pecamos, e esse sentimento de culpa martelando a cabeça, é isso que Cristo tirava das pessoas, falando, vá, não peques mais, teus pecados foram perdoados. Teus pecados foram perdoados. Deus está falando sempre isso para nós. Teus pecados foram perdoados. Você errou, mas você acha que Deus não vai te perdoar? Deus sempre perdoa. Deus é amor absoluto. É isso que Cristo mostrou, que Deus não é carrasco, que Deus não condena ninguém, Deus não julga ninguém para mandar ninguém para o inferno. Primeiro que Deus não criou o inferno. Se Deus tivesse criado o inferno, estaria no Gênesis capítulo 1. Tudo que Deus criou está no Gênesis capítulo 1. Pelo menos na Bíblia que eu li, não está escrito que Deus criou o inferno, achou bom e descansou. Não está escrito, não existe isso. Isso é ilusão, que as pessoas que estão em ilusão, aqui está na sutra palavras do anjo. E quando deixa o corpo carnal, vai para o lugar adequado de acordo com o estágio dela. Mas não é que Deus criou isso, Deus criou a coisa negativa. Não, Deus criou só o bem. Só existe o bem, só existe o amor. Tá bom? E aí, mais continuando aqui no trecho, diz o seguinte, somente a verdade é realidade. Jefferson? E Deus disse, através da Sutra Sagrada, ensinai que não existe pecado que tenha sido resgatado, para ser resgatado. E aqui um trecho que está, vejam como as Bíblias têm traduções diferentes, os sentidos são diferentes. Aquele trecho que está na humanidade isenta do pecado é do Evangelho de São Lucas. Esse também é de São Lucas, mas só que está um pouco diferente.
Se você verificar essa mesma passagem que está escrito aqui, no outro evangelho, que não é de São Lucas, está bem diferente. E diz aqui: uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa de um fariseu, esse fariseu, né, que está também escrito lá, só que aqui não está citando o nome, e trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume, e estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e ungia com o perfume. E ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, esse fariseu é Simão, Simão, tenho uma coisa a te dizer. Fala, porque Cristo lia o pensamento das pessoas, né? Fala, mal educado, né? Fala. Simão era mal educado. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Então imagine, a pessoa ele emprestou dinheiro para 2 pessoas. Para um, ele emprestou 500 denários, que era a moeda, e para outro emprestou 50. Não tendo a eles com que pagar, não tinha como pagar, perdoou a ambos. Perdoou para quem devia 500 e perdoou para quem devia 50. Qual deles, pergunta que Jesus Cristo fez, qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem mais perdoou. Ou seja, aquele que devia muito, que devia 500. Lógico que sentiu muito mais gratidão. Jesus replicou: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa, aí deu puxão de orelha no Simão. Eu entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés, enxugou-os com os seus cabelos. Mas de tanto ela chorar nos pés de Jesus Cristo, a lágrima foram molhando os pés, ela foi enxugando. Então Cristo, ela enxugou com as próprias lágrimas e enxugou com os cabelos. Regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, não me deu o beijo, né? Você não me deu o beijo. Mas esta mulher, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, não passou óleo na cabeça de Jesus Cristo. Mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Por isso eu te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, foram perdoados porque ela tem demonstrado muito amor. Então, muito amor significa ela se arrependeu de verdade e por esse fato tinha um amor muito grande por sentir-se aliviada de todos os pecados que ela tinha cometido. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Então, como se o mestre explica bem na humanidade do pecado. Pessoa que cometeu pouco pecado fala: mas eu cometi pouco pecado. Mas ele não se arrependeu, então continua com aquele sentimento ainda de pecador, de pecado, sentimento de culpa. Mas era como sentiu totalmente o arrependimento, e é como se a dívida maior fosse eliminada, nesse sentido. Bom? Então, perdoados te são os pecados. Essa palavra era o grande alívio que fazia com que as pessoas também se curassem da doença. Por quê? Porque muitas pessoas carregando sentimento de culpa, esse sentimento de culpa se materializava em forma de doença. Eu tenho que sofrer, tenho que sofrer, tenho que sofrer. Mas quando Cristo falava, teus pecados foram perdoados, esse sentimento de culpa era um alívio, né? A mesma coisa quando aquele caso do meu avô que pôs a mão na cabeça da menina, e quando disse, você é filha de Deus maravilhosa, em outras palavras, é como se dissesse, você não é pecadora. Como ela nasceu com aquele sentimento de culpa por ter cegado alguém numa vida anterior, provavelmente cegou alguém na vida anterior, e encarnou-se para pagar o pecado, né? Nasceu com essa intenção de pagar o pecado, mas de que forma? Através de uma autopunição, nascendo como cega também. Mas quando aquele pensamento, eu sou má, eu sou pecadora, sou má, sou pecadora,
ao ouvir, você é filha de Deus maravilhosa, totalmente oposto de você amar pecador, sou filha de Deus, foi quando ela passou a enxergar. Então não havia motivo de ficar cega. Sou filha de Deus, despertou para a verdade. Então esse é um fato que a Setione martela muito. Quando o mestre veio em 73, e foi visitar o Dom Helder Câmara, foi visitar o arcebispo de São Paulo, que é o Helder Câmara, e o mestre estava com o intérprete. E ele disse, o meu ensinamento prega que o homem é filho de Deus. Nessa hora o intérprete ficou muito preocupado, falou, meu Deus, vai falar isso para o arcebispo. Quando o mestre foi visitar o Papa, também falou isso, né? Naquele tempo era o Papa João Paulo VI, não. Era antes depois do Pio XII, antes do 23. Estão ficando velhos, esqueci. Estamos ficando velhos. Era o sexto, esquecemos, né? Paulo VI? Mas só teve 6 Paulo. Mas vamos ver depois. Eu tenho a foto. E o mestre também falou isso. Porque na ocasião, não somente a Igreja Católica, mas também as outras igrejas, falavam muito, é pecador, pecador, pecador. Mas, depois que espalharam, foi muito espalhado, acendedor, o livro da Seichonoye, esse discurso de homem pecador, pecador, desapareceu, graças a Deus. Né? Estou entendendo. Até o professor Mukai foi convidado a fazer uma palestra somente para os padres, isso faz 45 anos, ou 50 anos que aconteceu. E foi muito difícil, fazer palestra, tinha 40 padres, uma coisa assim. E ninguém aplaudia, ninguém falava nada, e depois disse, eles não estão gostando. Acho que estão, pisei na bola, né? Ele pensou. Mas quando terminou, eles falaram, o senhor está certo, o senhor está certo. Nós estamos de acordo, mas não podemos mudar tudo. Falaram que é uma filha de Deus, mudar tudo. Então temos que... Também tinha aquela regrinha ainda que é devagar, a história do gato subiu no telhado. Sabe do gato subiu no telhado? Gato subiu no telhado é uma historinha, uma piada do sujeito que foi viajar lá para o Nordeste e falou para o amigo, você pode tomar conta do meu gato? Mas você tem que dar comida direitinho. E quando ele chegou lá no Nordeste, estava lá em Recife, ele recebe um telegrama do amigo, seu gato morreu. Quando ele voltou, naquele tempo não tinha e-mail, né? Falou, você não pode falar seu gato morreu, você tem que, isso é muito, choca muito, você tem que falar por etapa, fala, seu gato subiu no telhado, né? Seu gato, aí outro telegrama, você diz, seu gato escorregou, outro telegrama, você fala, ele não está indo bem, quarto telegrama, está quase para lá do que para cá, e no que você fala, ele morreu, aí você vai se preparando. Aí teve que viajar outra vez, e a sogra era cadeirante, não tinha quem deixar, você pode tomar conta da minha sogra? Então, foi. Aí quando estava lá no Fortaleza, recebeu um telegrama, sua sogra subiu no telhado. Por isso que quando alguém conta um fato, fala, o gato subiu no telhado significa, vai por etapas, não fala de uma vez. Bom? Ok, então gato, continuando. Página 104 da Verdade da Vida 21, texto da Sutra. Somente a verdade é realidade. Essa realidade, somente realidade, lembra? Mundo criado por Deus é a realidade. Mundo que não é criado por Deus, mas aquilo que projeção da mente do homem, esse mundo que nós enxergamos com os olhos carnais, esse é o mundo fenomênico, não é a realidade com R maiúscula, é a realidade com R minúsculo. A ilusão sendo apenas a falta de conhecimento da verdade, e que Cristo disse, a verdade vos libertará, é a verdade da vida. Não é uma simples verdade como 2 mais 2 são 4. Essa é uma verdade comum, mas a grande verdade da vida. A ilusão sendo apenas a falta de conhecimento da verdade é tal qual um pesadelo. O que é esse pesadelo? Esse pesadelo é como o ser humano estivesse hipnotizado pelas palavras que não são
verdadeiras, que não são as palavras da verdade e da vida, que não são a realidade, ou seja, não são criações de Deus, acreditando naquilo que Deus não criou. Isso que é o pesadelo. Então, é como se o ser humano estivesse hipnotizado por aquele pensamento. Você é pecador, você tem que pagar o pecado, você tem que sofrer, e estivesse hipnotizado. Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente esse mundo se torna um paraíso pleno de luz. Ocorrendo a iluminação espiritual. E quando que ocorre essa iluminação espiritual? Quando a pessoa entra em contato com a verdade. Lembrando aquele caso da senhora Matsumura, lembra? Que estava incorporando espíritos da família e, de repente, ela caiu caiu no chão, começou a rolar, e quem estava lá naquele momento era um ex-presidiário, lembra? Que morreu no terremoto de 1923. Ele estava preso na penitenciária, e o incêndio que alastrou na penitenciária, ele morreu naquele momento. E o que ele dizia? Me ajuda, não tenho nariz, não tenho boca, e dói tudo, mas você é espírito, mas ele não entendeu. Então teve que ser na base do gato subir no telhado. Então o mestre pegou a sutra e começou a ler, ele começou a entender. O nariz voltou, a boca voltou. Como que voltou? Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente esse mundo se torna um paraíso pleno de luz. Mas até então ele estava no inferno, até então ele estava no purgatório. Despertou, passou a ver a luz. Um outro fato que aconteceu foi em outro estado, estando lá, uma pessoa falou assim: se eu podia rezar para tal pessoa, que é uma dirigente? Falou: só rezar? Não. Falei: por que não? Porque eu não sou curandeiro. Traga essa pessoa. E ela veio essa pessoa, e eu perguntei: o que está sentindo? Era dor na cabeça, todos os dias eu vou na farmácia, uma dor na nuca, uma dor de cabeça intensa, todos os dias tomo Tonopan, e já entro na farmácia, já não peço mais nada, a farmacêutica já sabe que é Tonopan, já põe no balcão e eu pago, sai. Todos os dias é isso. E eu falei: você sente também uma dor bem aqui na nuca? Sim. Sente uma angústia, tristeza? Sim. Sente a mão gelada? Está sentindo isso agora? Estou. Com certeza, alguém da sua família que morreu tragicamente está do seu lado. Não estou vendo nada, não sou clarividente, não sou vidente, não sou nada disso. Mas, com certeza, essa é um momento em que um espírito que tem ilusão influencia a pessoa e essa pessoa passa a ter aqueles mesmos problemas. Então, eu disse: alguém da sua família morreu de morte trágica? Foram muitas. E nisso estava assistindo tudo isso, a explicação, a saudosa preletora Ilona. Como a preletora Ilona foi antes de conhecer Seichone, foi do candomblé, ela tinha um pouquinho de clarividência. Ela falou: eu vi uma mulher de cabelo comprido, mas ela não foi embora. Mas antes eu tinha dito: alguém da sua família morreu de morte trágica? Falou: muitas, né, muitas. Aí quando a preletora Ilona falou: eu vi uma mulher de cabelo comprido, eu falei: quem é essa mulher de cabelo comprido? Ela falou: é minha prima, morreu no acidente de carro, se chocou com outro carro, ela ficou prensada, foi levada para o hospital, dizendo: não vou morrer, mas morreu no hospital. Eu falei: a senhora tinha muito contato com ela? Muito, porque nós éramos desde criança da mesma idade, vizinhos, e até as nossas mães faziam roupas iguais, e todos pensavam que éramos irmãs. Então perguntei, eu disse a ela qual era o nome dela. Ela falou o nome. Aí a preletora Ilona falou: mas ela não foi embora. Eu falei: lógico, ela não é boba. Falou que falamos que ia orar para ela, então está esperando a oração. E nisso nós fomos para a sala onde se fazia orações. E estavam lá todo o pessoal de Juazeiro, Petrolina, que eram mais longe de Salvador, estavam hospedados lá na antiga regional Barris. Antigamente não era nem Barris, era uma regional, só tinha uma regional só para toda a Bahia. E então eu falei, como a preletora Magnólia tinha feito a janta já e tinha chamado para que nós fôssemos jantar, e o mestre fala: quando for chamado para jantar, vá imediatamente, não fique enrolando. Tem gente que fala: já vou, e quem fez o mestre fala: vai na hora, não fique enrolando, viu? Tem gente dando cutucada, tá vendo? As mulheres gostaram dessa daí. E
Então eu disse para o pessoal, que eram umas 12 pessoas, falei, pessoal, vamos ler somente os dois primeiros capítulos, e falei, fulana, já tinha o nome dela, quando terminar o segundo capítulo, vá para o mundo espiritual, imediatamente vá para o mundo espiritual. E falei para o rapaz ler a sutra, conduzir a sutra, que eu já tinha lido, já tinha dado aula o dia inteiro. Aí ele leu, quando terminou, eu ia falar para a pessoa, vá para o mundo espiritual agora, você já não tem corpo carnal, seu corpo carnal está no cemitério, vá para lá. Quando eu ia falar isso, ela manifestou numa pessoa, não chegou a incorporar, só falou através de uma outra pessoa de Petrolina, de uma senhora, falou, agora estou vendo muita luz, agora estou vendo muita luz. Eu vou trocar minha roupa suja de sangue e vou para o lugar que o Senhor falou para ir. Muito obrigado, estou vendo muita luz. E antes não estava vendo luz. Então, ocorrendo iluminação espiritual, imediatamente esse mundo passa a ser um mundo cheio de luz. É isso que significa isso. A pessoa despertou. Então não é filho de Deus, mas o mestre fala. Entender que é filho de Deus é uma coisa. Agora, despertar, sou filho de Deus. Tem gente que começa a chorar, e manifesta uma cura e passa a sentir uma luz muito forte, passa a transformar. Aquele caso de Portugal que eu falei para uma mulher que quando eu falei que era filha de Deus, não acreditava, e quando eu perguntei, você acredita em Jesus Cristo? Ela falou, claro, sou católica apostólica romana. Então, qual oração que você aprendeu? Não foi Pai Nosso? Analisa, Pai Nosso. Então, nós somos filhos de Deus. Então, nesse momento, ela despertou também. Foi então aquele rosto cheio de rugas, ficaram lisos, em 5 minutos ficaram lisas, quando ela entendeu, filha de Deus. Tá bom? Então voltamos à tela aqui. E aqui o pesadelo. O que é isso? A pessoa pega a chave e fica assim na frente da outra pessoa, hipnotizando a pessoa. Não é isso que acontece? Tem gente que hipnotiza através de um pêndulo e a pessoa fica olhando, você vai dormir. Não, eu não falo isso daqui a pouco. Aconteceu igual aconteceu na Itália, né? Terra do seu Bruno. Um garoto assistindo uma demonstração de hipnose, e quando a mãe chamou o filho estava lá no sofá hipnotizado. Tiveram que entrar em contato com a televisão, falar para o hipnólogo, a pessoa que hipnotizou, que fez a demonstração, ir até a casa dela e tirar o garoto do estado de hipnose, que estava no estado de hipnose. Então, está hipnotizado que é um filho do pecado, fica acreditando que é pecador, que é matéria, tudo isso é ilusão, e a pessoa acredita como se estivesse hipnotizado. Então, você é Elvis, se a pessoa estiver hipnotizada, não sei se vocês já viram demonstração, a pessoa fala, você é um artista, você é Elvis Presley, cante, e a pessoa começa a imitar o Elvis Presley. Você é maestro e fica lá, regendo, como se acredita que é o maestro. O consciente que raciocina está dormindo. Ele dormiu, né? Ele dormiu, fez com que ele dormisse. Então aí o subconsciente, como não raciocina, acredita. É o Elvis, começa a cantar igual ao Elvis. É o maestro, ele começa a reger a orquestra. Mas tem ilusão profunda. É isso que funciona, voltando para a Terra. Você vai esquecer o seu nome. Tem gente que é hipnotizada, e a pessoa que hipnotizou diz, você, ao acordar, você vai esquecer o nome. Acorde. Ela desperta. Como você chama? Não lembra. Mesma forma, quando você... Essa demonstração eu assisti. A pessoa hipnotizou uma outra pessoa e disse, para você não existe o número 7. Conte até 10. Ela contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, pulava o 7. Não, você esqueceu o número. Ela falou, não. Ela estava em hipnose, ela dizia, não, conte outra vez. E pulava o 7. Se ela pedisse para contar 10 vezes, ela pulava o número 7. Porque gravou no subconsciente. Não existe, não existe. E quando ela disse, agora existe o número 7 para você, conte. Ela contava 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contava, incluindo o número 7. Então, a hipnose faz acontecer isso. Você verá seus cabelos brancos. Quando acorda, você vai ver seus cabelos brancos. Acorda, põe o espelho na frente e ela vê todo o cabelo branco. Mas, na verdade, todo mundo está vendo que é preto. Mas ela que está vendo preto, porque ficou essa mensagem nela. Então, há muitas pessoas hipnotizadas com pensamentos ilusórios. Não somente quem está vivo, mas espíritos também, acredito que estão doentes.
mas o corpo carnal já desintegrou no cemitério. Veja como que é a situação, não é? A pessoa acredita, e ainda acredita que estão vivos, etc, etc. Vou na página 107, primeiro parágrafo. Acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo, muita coisa. Então, o que é importante aqui nesse detalhe, voltando aqui na parte, somente a verdade é realidade. E um fato que muitas pessoas sabem que através da fé a pessoa consegue a cura. Então, por que não desenvolver a fé? Por que tem fé muito pequena? E porque Cristo tinha uma fé muito grande. Yogananda também tinha muita fé, porque eles faziam muita meditação. Se você só fica olhando esse mundo fenomênico e você vê tantas coisas, tantas barbaridades, tantas coisas erradas, você fica sugestionada por aquilo. Mas se você contempla somente com os olhos espirituais, em meditação, contempla o mundo de Deus, a sua fé aumenta. É isso que mostra a Sutra Budista que nós vamos estudar no volume 37. Ali diz: concentrai a mente em Amitabha, Buda, um dia, uma semana, uma vida toda, que a sua fé vai ser grande. Aí sua fé vai ser realmente muito poderosa. Então, quanto mais você acreditar no que Deus criou, em Deus, em que Deus criou, a sua fé vai ser forte. Mas se você ficar só olhando o mundo material, a sua fé vai ser muito fraca, porque só fica acreditando no mundo transitório, nesse mundo passageiro. Então, para que possamos aumentar a fé, voltar a mente para Deus, praticar o Shinsokan, E no Shinsokan, o mestre deixa bem claro, não é para ficar fazendo experiências, né? Não é para ficar fazendo coisas que é possível através da meditação, mas esse não é o objetivo da Sextioneia. Fazer o fenômeno, desenvolver o fenômeno da porta, fazer levitação. Meditando, muitas pessoas que meditam conseguem levitar, o corpo começa contrariando a lei da gravidade, ele fica flutuando. Mas o objetivo do Sextioneia não é ficar fazendo esse tipo de demonstrações. Isso não quer dizer que a pessoa esteja evoluindo espiritualmente. Simplesmente usando o poder da mente. Mas não é, o objetivo do Shinsokan não é isso. O objetivo do Shinsokan é simplesmente para que nós possamos contemplar a nossa natureza divina e que nós estamos junto com Deus. Tá bom? Acabou o tempo. Muito obrigado.